Permite-me parafrasear o servo de Abraão que buscava uma esposa para seu filho Isaque. Quanto a nós, o Senhor nos conduzia nessa jornada. O Seminário Instituto Bíblico Batista em São Paulo, seu nome no então, abriu suas portas em março de 1957, após 2 anos de estudos, localizando-se na Rua Formosa 393, que foi usurpada pelo Parque Anhangabaú. A população da cidade ficou em torno de 2,5 milhões de habitantes, dos quais 3,5 eram considerados protestantes, sendo então a única escola dessa natureza na cidade. Muito difícil de acreditar. São Paulo mudou e mudou mesmo. A São Paulo que você não conhece. Mas realmente não nasceu essa ideia nesta data, não. Nem dos estudos de 2 anos anteriores, mas sim no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de São José de Mipibu. Como pode ser? Vou lhe explicar. Quando o fundador, pastor Donaldo, terminou seus estudos de pós-graduação com grau de mestre em divinidade, casou-se no ano 1938. Logo sentiram o desejo de servir o Senhor como missionários. Ouviram a necessidade de um professor e construtor na cidade de Natal, onde iriam lançar um instituto bíblico. Atenderam o pedido e chegaram no ano de 46 com suas ferramentas e livros. Mas o momento não era oportuno para o lançamento da construção. Assim foram mais para o interior para fundar uma igreja na cidade de São José de Mipibu. Com muita satisfação da parte deles, Deus os abençoou nesta atividade. Seus sonhos começaram a ser realizados quando, de repente, o primogênito de 5 anos ficou com malária. O pronto-socorro da cidade pequena não tinha meios para baixar a febre. O estado do filho piorou rapidamente. Foram a todo vapor para a cidade de Natal. Infelizmente não chegaram em tempo hábil e o filho faleceu. Pode imaginar o desapontamento nessa situação. Mas o casal aceitou como bons crentes que eram. Ao completar seus trabalhos, voltaram para os Estados Unidos no ano 1949 com 2 filhas brasileiras. Durante o tempo de reciclagem, uma filha sofreu com problema de nefrose e quase morreu. Sem dúvida, o trauma que passou com o filho em São José de Mipibu assaltaram seus corações. Decidiram ficar mais tempo nos Estados Unidos. Ela entrou em tratamento e foi contido o progresso da doença. Pensaram, será ainda possível servir o Senhor no Brasil? Consultaram com o médico essa possibilidade. Ele respondeu, só se tiver um centro médico de altos padrões. Deus lhes abriu uma porta. Entra agora São Paulo, capital, com a Faculdade de Medicina da USP. Foi considerado um dos 15 melhores hospitais no mundo em 1951. As pesquisas informativas satisfazeram a família e seu médico. Assim sendo, partiram em 51 para a capital de São Paulo. Naturalmente, não podia lançar um instituto bíblico sem ter fonte de candidatos para o ministério. Foi necessário, no início, fundar igrejas das quais podiam formar um corpo decente. Com igrejas em Bom Retiro, Tucuruvi, na cidade de Campinas, e com 2 pontos de pregação, chegou a uma base suficiente para começar a planejar o lançamento do sonho. Nos anos 1950, a população se locomovia por meio de ônibus. Não havia produção automobilística até 58, com a introdução do DKV. Acredite que fui escoltado para sair do restaurante do Mappin. Foi um dia de calor. Ao chegar, vimos uma mesa bem no fundo, não ocupada, perto da janela, onde tinha uma suave brisa. Logo aguardando o garçom veio o maître, que pediu que saíssemos, pois não podia entrar sem paletó. Imagine o embaraço voltando ao longo caminho até a porta. Nem pense em subir no bonde sem paletó. A São Paulo que você não conhece.
Não conhece as filas no ponto de ônibus, que eram enormes. A espera era delongada e muitos não chegavam em casa até 21, 22 horas. Foi sugerido pelos sábios que, havendo uma escola no centro da cidade, o aluno podia estudar em vez de esperar condução, e depois pegar ônibus menos lotado às 22 horas. O problema era achar um edifício cujas portas eram abertas até 22 horas. Foi o maior obstáculo, mas Deus. Foi encontrada na Rua Formosa 393 uma placa "Aluga-se salas". Ao pesquisar foi verificado que o prédio, sim, ficava aberto até 11 horas da noite. Quanto a nós, o Senhor nos conduzia nessa jornada. E não só isso, mas havia muitos pontos de ônibus na porta do edifício. Foram alugadas 2 salas no fundo com suas dependências e assim o Seminário Instituto Bíblico abriu suas portas às 19 horas no dia 3 de março em 1957. Um ano importante para o CIB. Um ano antes que o Brasil levantou a taça Jules Rimet pela primeira vez. E um ano antes de inaugurar o primeiro edifício em Brasília, o Palácio da Alvorada, para onde o presidente Kubitschek mudou. O currículo era pouco ambicioso, pois ofereceu 3 níveis de cursos: certificado para quem não tinha segundo grau completo, diploma para quem tinha concluído o segundo grau e bacharel em teologia para quem matriculou-se com faculdade completa. Vieram 30 alunos. Entre os estudantes, nenhum tinha segundo série completa, quanto menos faculdade. Por isso, só eram oferecidas um curso de educação cristã e a Bíblia prática. Como a escola tinha que ter passagem de classe, mesmo tendo somente 2 salas, pois alguns do corpo docente não tinham a disciplina de ponto final. Por isso, instalamos uma campainha de porta. Apontamos um estudante para tocá-la na hora certa. Foi o aluno mais velho, Sr. Jacob Geisler. Parecia um nome alemão, mas ao ser indagado falou enfaticamente: "Não sou alemão, sou prussiano", ou como ele disse, prusso. Um povo conhecido por seu profissionalismo e pontualidade. O Sr. Jacob era altamente qualificado. Ao aproximar do fim da aula, ele puxava seu relógio de bolso e olhou bem. Faltando minutos, pôs ele no bolso de novo para logo repetir, mas ainda faltou 30 segundos. O relógio voltou ao bolso. Logo estendeu seu dedo para tocar o sinaleiro. Às vezes enfrentou o mau olhar do professor, que queria falar mais. Para evitar isso, compramos um relógio de ponto que tocava nas horas registradas nele. Uma outra aquisição foi o telefone que foi instalado por um alto preço. A São Paulo que você não conhece. Com o bom lançamento do CIB em 1957, começaram os estudos quanto à viabilidade de ter uma escola diurna. Essas deliberações continuaram no próximo ano. No fim do ano foi decidido que, se houver no mínimo 3 alunos matriculados, no curso de 4 anos, iríamos começar isto no primeiro semestre de 59. Acabou não sendo por falta de matriculados. Assim foi postergado para o ano 60. No meio do ano, o dono do prédio nos ofereceu as salas na frente do edifício. Isso nos deu salas mais acomodadas e a oportunidade de pôr uma placa de identificação na fachada do prédio, dando-nos mais exposição ao público. Agora, com 7 igrejas, foi prognosticado a possibilidade de ter um dormitório para os alunos domiciliados na periferia da capital ou do interior. A casa de um missionário tinha dependências para acomodar 6 alunos do mesmo gênero. Com a decisão feita, para nossa satisfação, 6 moças se matricularam para o curso de 4 anos de educação cristã. Com os requisitos prescritos preenchidos, a escola diurna começou no primeiro semestre de 60 com 6 alunas. Ao longo dos anos iniciais sempre ficava na conversa a necessidade de propriedade própria. Entrou a ideia de comprar uma casa grande. Interessante, em 1962,
O dono do prédio nos ofereceu arrendar o edifício todo, menos a loja comercial no terreno. Começava os dedos, pois já tinha 54 matriculados. Assim nós podemos controlar tudo e ter condições para crescer ainda mais. Mas a responsabilidade financeira ia ficar muito na hora em que não tinha inquilinos em todas as salas de 4 andares. Mas visando um futuro crescente, foi adquirido 7.000 metros no Morumbi, no meio do nada. Um chute de bola do estádio de Futebol Clube São Paulo. Estudos foram feitos na viabilidade de haver um dormitório construído lá, mas o local não se desenvolveu como esperava. Anos passaram sem ruas asfaltadas, eletricidade ou condução pública. Mas no fim servia de depósito bancário, pois ao longo dos anos começamos a vender um lote após o outro, conforme a necessidade de expansão em outros locais. A escola tomou um passo importante em 1963 para desenvolver a biblioteca, a marca principal de qualquer entidade escolar. O avanço tímido no início foi pouco, pois a publicação de livros teológicos quase não existia. O Brasil que você não conhece. Mas ficamos satisfeitos em 63 quando foi necessário usar 2 prateleiras para acomodar os livros adquiridos. Pouca coisa à luz dela em 2017. No ano 1964 foi um ano em que formamos equipes de evangelização. O bom aluno podia sair do seminário com a cabeça cheia de conhecimento bíblico, mas sem oportunidade de utilizá-lo na forma prática. No mesmo tempo, 2 missionários se dedicaram para começar congregações, mas lhes faltaram mão de obra. Que tal então usar essas equipes nos domingos à tarde e noite? Cada equipe de 5 pessoas foi formada com um pregador do curso teológico, uma professora do curso Educação Cristã e suplentes. Com a Kombi equipada com alto-falantes, um dos ajudantes podia anunciar aos ouvintes para assistirem ao culto logo em seguida. O culto ao ar livre começou com cânticos e testemunhos de salvação em Cristo. Daí foi dividido em 3 atividades. O aluno do curso teológico pregava ao ar livre por meio do alto-falante. E a professora do curso de Educação Cristã podia realizar uma escola dominical com crianças assentadas em grande lona. Foram ensinados corinhos, versículos bíblicos e depois contaram histórias bíblicas por meio de fonógrafo. Os outros componentes começaram a distribuir folhetos e convidaram pessoas para o culto noturno logo em seguida. Foi possível realizar 3 pregações e 3 escolas dominicais ao ar livre. E depois o culto noturno. Um ano marquei as estatísticas. Foram alcançadas 2.500 crianças, 125 cultos ao ar livre e de 15.000 folhetos distribuídos. Assim chegou a fundar 2 igrejas enquanto as equipes trabalharam. Infelizmente, a esposa do dono da Kombi foi tragicamente morta num acidente automobilístico. E o esposo voltou ao Canadá. Não tinha mais meios de transportar as equipes, que as levou à extinção. As formaturas eram muito simples no início. A segunda turma de formados foi realizado numa igreja de edifício provisório, feito de madeira. Um formando orgulhou-se, em muitas ocasiões, ter sido o magna cum laude da turma e seu paraninfo, pois Renato Volpe foi o único formado da turma dele. Chegou em 1965 o desejo de ter formaturas um pouco mais tradicionais, com um ambiente pouco mais apropriado. Assim sendo, foi escolhido a Igreja Batista Alemã. Veja o púlpito bem no alto no santuário. Por mais uma década, as formaturas eram realizadas naquela igreja. Em 1966, nuvens escuras pairavam sobre o prédio na Rua Formosa. Os boatos voavam após a morte do dono do prédio. O que vai acontecer agora que os herdeiros tomaram conta do prédio? Passou em nossas cabeças.
À luz da possibilidade de não renovar o contrato, começamos a procurar instalações adequadas dentro do orçamento da escola e com portas abertas até 22h33 horas. O boato foi concretizado em fevereiro de 66. Fomos servidos de um documento de desalojamento. Na providência de Deus, encontramos instalações na rua 24 de maio, 35, esquina com rua Conselheiro Crispiniano, logo atrás do Teatro Municipal. Ainda bem, no centro da cidade, distante só 2 quarteirões da Rua Formosa. Quanto a nós, o Senhor nos conduzia nessa jornada. Deixamos as 2 salas de 98 metros quadrados para um local de 120 metros quadrados, premiado por ter uma cafeteria no térreo. A mudança foi completada a tempo de iniciar as aulas em março de 1966. Mas isso nos levou a pensar sobre instalações próprias. O diretor Donaldo lançou essa ideia em meados de 1967, ainda com o desejo de ter um local no centro da cidade. A prefeitura estava falando em metro norte-sul e leste-oeste, mas uma vez Deus foi à frente. O diretor Donaldo achou um andar quase todo, no 7º andar, na Avenida Ipiranga 877, quase esquina com São João, encostado ao Citibank. Todos acreditaram que a providência de Deus. Quanto a nós, o Senhor nos conduzia nessa jornada. Ainda bem no centro, bem localizado quanto ao metrô em projeto, e com a escritura, com cláusula dizendo que o prédio era disponível até 22 horas. Com seus 310 metros quadrados, ia servir até para um acréscimo de matriculados futuros. Assim foi comprado em janeiro de 68. O salão era totalmente aberto e por isso tinha a necessidade de subdividir por divisórios para formarem salas de aula. Tudo estava pronto para receber os 65 matriculados em março de 68. Podia ouvir o respiro da diretoria, que não precisava mais preocupar-se com aluguéis, ou mais um desalojamento. Convidamos todos para uma dedicação no fim do mês, com grande júbilo e gratidão ao nosso Deus. Chegou a hora de tomar cuidado também com a biblioteca, pois uma escola de porte tinha que ter bons meios para fazer pesquisas. Quando passamos da Rua Formosa, ela ocupou apenas 2 prateleiras de uma pequena estante. Com a mudança para 24 de maio, a biblioteca servia tanto para pesquisas quanto também sala de aula com 3 estantes. A mudança para a Avenida Ipiranga ofereceu uma sala bem maior e melhor, mas ainda servia também de sala de aula. Mas as compras aumentaram e foi mudada para o salão de culto, acompanhando as paredes laterais dele. O acréscimo foi tanto que chegou a hora em que as paredes não eram suficientes e começamos com estantes verticais com as paredes para acomodar seus 3.000 exemplares nos meados de 70. Em 1969 foi lançada uma escola satélite na cidade de São Bernardo do Campo com 10 alunos. E mais 2 escolas, um no bairro de Tucuruvi e outro em Americanópolis. Outro avanço foi a compra de um apartamento em 74, perto do Parque Ibirapuera, para servir de dormitório para as moças na Avenida 23 de Maio. E uma casa perto do aeroporto de Congonhas, de 3 dormitórios para os homens e casinha no quintal para casal. Outra meta alcançada foi a formação de um coral que passou em várias igrejas na capital e até Belo Horizonte e Campinas. E ao longo dos anos 70 foram oferecidos anualmente conferências com preletores do exterior, tal como o Dr. Wickham, abordando assuntos teológicos com a criação, realizada na Faculdade Mackenzie, interpretação bíblica e Bíblia e a ciência, entre outros. Em 1976, mais uma nuvem voou sobre as nossas cabeças, com a retirada do diretor fundador por problemas de saúde, leucemia, que exigia muito cuidado. Isso impediu seu retorno mais uma vez ao Brasil. Tomamos na ocasião de reconhecer a visão e trabalho dele para o seminário e nomear a biblioteca com seu nome.
Foi lançado o manto de Donaldo sobre Arthur Cave. Ele assumiu a direção da escola já com 100 matriculados. Foi um ano em que foram formados alunos de 3 cursos oferecidos. O primeiro formando do curso teológico, aliás, um aluno que nos acompanhou pelas 3 mudanças da escola, 2 do curso bacharel pastoral e 10 do curso educação cristã. Assim foi completado as 2 primeiras décadas do SIB, o Seminário Instituto Bíblico Batista em São Paulo. Quanto a nós, o Senhor nos conduzia nessa jornada.